No Congresso Nacional, a expectativa é para a instalação da CPMI dos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. A comissão já pode, inclusive, ser instalada amanhã e terá mais de 30 integrantes do Senado e da Câmara dos Deputados. A pressão em cima da comissão ganhou força na última semana após a polêmica envolvendo o GSI e a divulgação das imagens das câmeras do Palácio do Planalto. O pedido de instalação da CPMI partiu do deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará, com quem a gente conversa agora aqui na Jovem Pan. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jovem Pan. Como vai? Opa, tudo bem? Na verdade, eu que fico satisfeito em participar. E um bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Afinal, deputado, a CPMI será instalada quando? E já há uma guerra nos bastidores para ver quem fica com a presidência e com a relatoria. De que maneira essas duas vagas vêm sendo disputadas? Olha, só o fato de já estar sendo disputadas essas duas vagas, fica claro que a instalação será feita amanhã. Pelo menos a leitura será feita amanhã. Existem alguns pré-requisitos até que ela aconteça, como, por exemplo, os líderes partidários precisam indicar os seus membros. Obviamente que existe uma praxe dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e se você puxar retroagir todas as CPIs que aconteceram, aquele autor primário tem prioridade, tem prerrogativa para ou presidir ou ser relator. No meu caso, deixo isso aberto, não tenho vaidade, mas obviamente queremos que fique com o Partido Liberal. Partido esse que deu aí a partida coletando assinaturas. O governo quer colocar a maioria para tentar eleger o seu presidente, entretanto, no Senado e na Câmara não é bem assim que funciona. Eles não querem simplesmente entregar para o governo e quebrar uma prática que existe dentro do Congresso Nacional. Por isso está sendo conversado. Lira ali tem entendimento que precisa colocar na presidência alguém mais do centro. Por exemplo, até está falando dos bastidores em colocar André Fufuca, que é hoje líder do partido do PP, partido do Lira, dentro da Câmara dos Deputados. Isso porque na última CPMI foi presidida por um senador. Então, existe esse entendimento que essa CPMI de agora deva ser presidida por um deputado federal. Deputado, na sequência, as perguntas dos comentaristas. Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Deputado, o senhor é investigado no STF pela suspeita de incentivo aos protestos aos atos de 8 de janeiro. O senhor postou, dias antes dos atos de 8 de janeiro, uma mensagem, um vídeo falando dos atos, convocando para os atos, dizendo que estaria lá, mas, como a gente sabe, não foi. E depois postou também uma foto de um armário vandalizado dentro do STF. Diante do fato de que o senhor está sendo investigado no STF justamente por causa dos atos de 8 de janeiro, o senhor considera adequado o senhor se declarar impedido de participar, ser um dos integrantes dessa CPMI? Excelente pergunta, inclusive, para falar que, para o público, o motivo de hoje está sendo investigado por Alexandre de Moraes, pelo STF. No dia 5 de janeiro, a imprensa noticiou que haveria o primeiro ato contra o governo Lula. Governo Lula. Olha, todas as vezes que for divulgado que terá um ato contra o governo Lula, governo esse que está cortando o Bolsa Família do povo nordestino, trancando a transposição do Rio São Francisco, criticando a autonomia do Banco Central e tantos outros desfeitos que o governo está fazendo, eu estarei lá contra o governo Lula. Desde 2014 participo dessas manifestações e até hoje sempre foram pacíficas. Infelizmente, essas do 8 de janeiro não foi. Não convoquei para ato de vandalismo. O que eu falei foi o que já estava na imprensa, era um ato contra o governo Lula. Assim como acontecia contra o governo Bolsonaro, contra o governo Temer e afins. No dia 8 de janeiro, após já estar acontecendo todo aquele quebra-quebra, o que eu fiz foi uma crítica ao ativismo judicial, onde eu coloquei a foto. Tinha um vândalo segurando uma porta do ministro Alexandre de Moraes, e eu fiz uma crítica ao ativismo judicial, dizendo quem rir vai preso. Tendo em vista que não precisa mais ter tipificação penal para Alexandre de Moraes mandar prender ou mandar soltar de acordo com o que ele bem entender. Esse é o motivo do deputado André Fernandes estar sendo supostamente investigado por supostamente ter incentivado. No dia 8 ainda falei, enquanto acontecia o quebra-quebra, que eu não concordava com depredação de patrimônio público. Voltando à pergunta, o Senado, quando entraram na justiça para derrubar Renan Calheiros na relatoria da CPI da Covid, a advocacia do Senado entrou dizendo que não convém à justiça interferir no parlamento e que, inclusive, parlamentares que podem ser investigados devem também participar de comissões parlamentares de inquérito, inclusive
também ocupando o cargo dentro dessa comissão. Quem falou isso foi a Advocacia do Senado. Rodrigo Pacheco, então, acatou na época e disse, olha, a justiça não vai interferir. Todos os parlamentares são iguais e aqui no Brasil ainda existe a presunção de inocência. Luiz Felipe Dávila. Deputado, bom dia. A instalação da CPMI traz aí uma grande oportunidade para esclarecer esses atos lamentáveis na história da democracia brasileira, que foi o 8 de janeiro. Como é que nós podemos ter certeza de que esta comissão parlamentar vai realmente esclarecer os fatos e não se tornar mais um ringue de disputa por versões, tanto do governo quanto da oposição? Dá uma excelente pergunta. Não estamos lá para fazer showzinho, política, ou para repetir o que acontecia na CPI da Covid. Uma verdadeira palhaçada, eu acho que até um desrespeito com o parlamento e com o povo brasileiro. Mesmo sendo oposição à figura do Lula, o que a gente quer e o que eu propus foi justamente que a verdade aparecesse, que a verdade fosse esclarecida. Muita coisa estranha ainda está no ar, muitas dúvidas pairam ainda na cabeça do povo brasileiro. Por que no dia 8 de janeiro, quando pessoas tentavam ir até o QG, algumas pessoas de dentro da cúpula do Exército tinham dado ordem para não ficar em frente ao QG, que ali não resolveriam nada, que deveriam ir para o Congresso, para o Planalto, para o STF? Por que o Lula, no dia 8 de janeiro, em cima da hora, decidiu fazer uma viagem para São Paulo que sequer estava agendada no dia anterior? Como assim? Viagens presidenciais estão programadas com antecedência. Existe todo o esquema de segurança. Lula viaja em cima da hora para não cumprir nenhuma agenda, simplesmente para não estar em Brasília. Se o GSI avisou, se a BIM informou a pelo menos 48 órgãos do governo federal, quais atitudes foram tomadas para evitar aquilo? O que foi que o ministro da Justiça fez? E por que tem gente que sequer pisou na Praça dos Três Poderes, que hoje está com a tornozeleira eletrônica no pé e ainda está preso, inclusive? Vale lembrar que os atos de vandalismo aconteceram no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. A prisão em massa aconteceu em frente ao QG do Exército em Brasília no dia 9, ou seja, no dia posterior. A maioria dos que estavam quebrando sequer estavam no QG, esses foram embora. Mas aquelas senhorinhas que estavam orando, que estavam lamentando, que sequer saíram de frente do QG, estão presas. É justo, muita coisa precisa ser esclarecida. E é para isso que a gente propôs a CPMI, não para fazer palanque eleitoral. A política está longe ainda de acontecer. As eleições estão longe de acontecer. O que a gente quer é simplesmente mostrar a verdade e transparência. Ô, deputado, o que as últimas imagens divulgadas sobre os ataques, a participação do GSI, de Gonçalves Dias na ocasião, mudaram na avaliação do que houve realmente em janeiro em Brasília? Olha, independente de ter participação de outras pessoas da alta cúpula, por omissão, por incentivo, ou seja o que for, na minha visão, cai por terra aquela narrativa de tentativa de golpe de Estado. Sinceramente, como é que aconteceria um golpe de Estado onde um general, ministro-chefe do GSI, fica ali orientando, olha, vai por ali, sai por aqui, outras pessoas dizendo, na verdade, vocês não devem fazer isso, ou se vindo a golpe de Estado desse jeito? Bom, infelizmente, ainda não sabemos de toda a verdade, mas com certeza essa CPMI vai elucidar todos os fatos. Não vou dizer que foi bom, nem que foi ruim para o governo. Na verdade, a gente só está mirando um público, que é o povo. O povo quer saber por que isso aconteceu. Talvez a partir de amanhã comece a se esclarecer. Deputado André Fernandes, do PL do Ceará, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.